Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez. Você está no canal Rascunho DBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos aprendendo sobre a lição de número 5. Lição de número 5 é a nossa revista, ela vem falando de toda a demanda da construção do templo e tem como título Princípios Divinos em Tempos de Crise. E nesse interim estaremos aprendendo uma lição de suma importância para nós outros, né? Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos e nós vamos partir para a nossa aula de número 5, que tem como título Zorobabel recomeça a construção do templo, né? Dia 2 de agosto de 2020, domingo, hoje, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, né? E nesta lição nós vamos ver o poder da palavra profética, claro, pela boca do profeta, o poder de Deus sobre os anciões, o poder de Deus sobre o rei Dário e o poder de Deus que traz a prosperidade, o poder de Deus sobre o ministério e o poder de Deus sobre os recursos. Então tudo é uma provisão de Deus nesse caso aqui, né? A nossa leitura bíblica em classe está inserida em Esdra capítulo número 5, versículo 1 e 2, Ageu capítulo número 1, versículo 1 e 12 e Zacarias capítulo número 4, versículo número 6 a 10, né? E nesse texto nós vamos aprender que eles estavam unanimemente ligados num só propósito, né? Depois de termos estudado sobre os inimigos da construção do templo e a fraqueza do povo judeu de não trabalhar de forma incisiva para que enfrentasse a oposição, né? Eles agora, Deus envia o profeta, eu falei Deus envia os profetas Ageu e Zacarias e cada um faz a sua parte, né? Zorobabel era o governador, né? Como aprendemos, né? E vamos nessa lição, Deus levantou os dois profetas. E a nossa lição ela está dividida em tópicos, como de praxe, e ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai dizer: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O segundo tópico está inserido o ministério profético, uma palavra, uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né? E ainda vamos ver o terceiro tópico da nossa lição, que é o ministério de profecia de profeta à luz da Bíblia. O ministério de profeta à luz da Bíblia. Assim é a nossa lição que estaremos estudando doravante, né? E espero poder ajudar você. Amém? Vamos para a nossa aula. No nosso primeiro tópico, nós vamos ver o subtópico que diz assim: Deus levanta 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois Deus levantou Zacarias, né? Ageu capítulo 1, versículo 1, e depois Zacarias também foi levantado. E não vieram atendendo convite de líderes políticos daquela época de Jerusalém, não. Vieram Deus quem os encaminhou, né? Trazendo para o povo uma provisão. O Zorobabel era um líder político, né? Que estava ali e recebeu uma mensagem pessoal, Deus reconhecendo a insuficiência espiritual de Zorobabel, sabendo que ele não tinha nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta ali pelos inimigos, e deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento, né? E trazendo aí uma mensagem de Deus que veio em forma de visão a Zacarias, né? Então, dentro desse texto bíblico, no capítulo de número 1, o texto está escrito assim: Ageu, profetas, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizou aos judeus que estavam em Judá, né?
Então podemos observar que Zacarias aí, ele é apontado, tem uma parentela, né? Esta questão de filho, geralmente os dicionários e os exegetas bíblicos do Antigo Testamento, os comentaristas, vai apontar que esse filho aqui é o mesmo que neto, não é? É o mesmo que neto, até porque se for ver, eles não foram tão contemporâneos assim, ok? Então esse filho aqui, logo na saída do texto, filho de Ido, aponta para neto, ok? Muito bem. Dentro dessa proposta bíblica, nós queremos trazer a lume tudo que a nossa lição nos aponta, não é? E nós queremos aprender, nós vamos aprender isso agora. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos aprender toda a demanda de Deus para o povo. Glória a Deus. Então nós vamos agora partir para a exegese dos textos e tudo que o texto nos aponta dentro dessa historicidade maravilhosa que Deus preparou, né, para nós. Essa lição, conforme todos já sabem, ela foi escrita ou foi comentada pela primeira vez pelo pastor e missionário Eurico Bezetin, e agora relançada pela nossa CPD com uma capa nova, enfim, nós estamos em período de pandemia, uma coisa totalmente anormal para nós, e nós estamos vivendo isso, não é? Creio que é uma permissão de Deus, ok? E assim sucessivamente, de forma que isso é uma crise. Eu ainda pretendo gravar um vídeo nesse canal sobre as crises no Antigo Testamento, as crises que estamos vivendo hoje também. Qual é a relação disso, né? Uma coisa com a outra. Então o texto diz assim, versículo 2: E então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Então os profetas não só profetizavam, eles também metiam a mão na obra, eles metiam a mão na massa, né? Que é um adágio popular nosso. E podemos ver que eles não eram preguiçosos. Em Ageu capítulo 1, versículo 1 e 12 está escrito: E no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor pelo ministério profético de Ageu, não é? A Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, o texto é claro, então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, Josadaque, um sumo sacerdote, todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Ora, o povo estava parado, estagnado diante das ameaças dos inimigos. Agora Deus suscita esses profetas para trazer um encorajamento para o povo, não é? Quando você vê sempre alguém, um pastor, um homem de Deus que está dentro de uma visão cristocêntrica, entregando a palavra de ânimo, saiba que não é dele mesmo, é o próprio Deus que trabalha dentro dessa visão, trazendo para o povo uma esperança, não é? Então, quando vamos trabalhar essa questão, diz que os profetas profetizaram em nome de Deus, o Deus de Israel. Dos escritos de Ageu e Zacarias, parece que as dificuldades experimentada aí, muitos obstáculos lançados no caminho. Primeiro, no caminho. Primeiro eles esfriaram o zelo dos judeus no edifício de Deus, no templo. Então os judeus estavam frios para isso. E Deus trouxe esses profetas para mostrar para ele que Deus continuava vivo e que uma das coisas que ele podia fazer e que ia alegrar o coração de Deus era ouvir a voz do Senhor e trazer a eles a construção do templo. Então,
naquele edifício, naquela construção, depois levou ao seu abandono do trabalho. Então, sobre a pretensa crença de que o tempo de construir ainda não havia chegado. Deus vai e usa o profeta e diz a eles que chegou, era tempo, tá? Já estava passando já, para eles se cuidarem, para eles trabalharem, eles fazerem algo para Deus. Capítulo 2, capítulo de Ageu, versículo 1, 2 ao versículo de número 11, né? Então o texto vai nos dizer assim, ó, no primeiro dia do mês, segundo mês do rei Dário, veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ou a de Javé, por meio do profeta Ageu, e Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Jesua, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, assim diz Jeová dos exércitos, o Senhor dos exércitos, este povo diz, não chega o tempo que deve ser construído o templo. Então o povo que dizia isso, então veio a palavra de Deus por meio do profeta Ageu dizendo, é este um tempo para vos habitardes em vossas casas forradas, enquanto este templo está desolado? A pergunta de Deus, vocês estão vivendo bem, morando em casas, em palácios e coisas assim, e minha casa está totalmente desprovida, abandonada, ninguém vai construir não? Deus vai e chama a atenção. Então veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, dizendo, este é um tempo que vos habitardes em vossas casas forradas. Portanto, declara Deus, o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos, pois semeastes muito e colheis pouco, comeis, mas não farteis, bebeis, mas não vos embriagueis, e vos vestide, mas não aqueceste, né? O que dentre vós recebeu o pagamento obtido por uma bolsa furada, entendeu? Como que fosse jogado num saco furado, uma bolsa furada. E diz o Senhor dos exércitos, prestai atenção aos vossos caminhos. Aí Deus vai e recomenda, sobre o monte, trazei madeira e edificai esse templo para me agrade nele, para que me agrade nele, serei glorificado, diz o Senhor Jeová. Vós esperaste por muitos e houve pouco, né? E trouxeste algo do interior do templo, mas eu sopro sobre eles, porque sucedeu essas coisas. Por que sucedeu essas coisas? Declara o Senhor. Porque meu templo está desolado, enquanto cada um de vós vos apresentardes tem sido a vossa própria casa, ou seja, vocês se apresentam a vocês mesmos, e meu templo está abandonado. Verso 10 diz assim, ó, por vossa causa o orvalho dos céus é retido, e a terra retém os seus frutos. Versículo 11, e chamei a seca sobre a terra, e chamei, a palavra aqui, Deus colocou a seca sobre a terra, chamou sobre os montes, sobre o grão, e sobre o vinho, sobre o azeite, né? E sobre tudo que a terra produz, sobre os homens e sobre o gado, e sobre a obra de vossas mãos. Aí então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josua, que era o sacerdote, Jesua, o filho de Josadaque, sumo sacerdote, daquele povo obedeceram a voz do Senhor, Jeová, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus lhes havia enviado, e o povo temeu diante de Deus. Pronto, Deus falou com o profeta Ageu, trouxe a eles uma palavra de encorajamento, né? E podemos observar que dentro desse contexto dos filhos em Esdra capítulo 1, capítulo 5, ou melhor, vai dizer que então se levantou Zorobabel e Josua e começaram a construir a casa de Deus. Os fortes apelos aí, a exortação animadoras desse profeta deram ao povo um impulso. Enquanto eles estavam desanimados, não é? Deus trouxe a eles um impulso, uma força, né? Deus estava dizendo que esses dois profetas que censuraram com severas censuras por sua indolência, ou seja, apontou para o povo, vocês estão indolentes, vocês estão dormindo, né? Então os profetas não vieram amaciar a cabeça de ninguém não, eles vieram trazer o que Deus queria falar, até porque o profeta ele antevê por antecipação as verdades de Deus, então eles vieram trazer um oráculo que Deus
tinha para aquele povo. Então a negligência Deus estava condenando por meio do profeta Oséias, conforme o versículo 4. E é este um tempo para vós habitares em vossas casas forradas, enquanto esse templo está desolado. A pergunta de Deus é trazendo, mostrando que o povo estava sendo egoísta, né? E assim sucessivamente. Então esses profetas deram um novo ânimo à construção do templo. Foi no segundo ano do reinado de Dário, né, que o trabalho aí, após uma longa instrução, foi retomado aí, né? Então o profeta Ageu, que escreveu, trouxe esse nome do seu livro aí, começou no ano 520, né, antes de Cristo. E aí veio o profeta Zacarias também trazendo uma palavra muito forte, né? Uma palavra muito contundente. Então o trabalho aí foi retomado, o profeta Zacarias entra em ação. Aí tinha Tentanai, que era governador do Rio Eufrates, era os sátrapas, ou seja, dos persas, toda a região ali oeste do Eufrates, e não somente naquela região, mas Babilônia também foi governada por Dário, né, ou Meda no caso, né, que é Setard-Bazenai, né, provavelmente é um assistente secretário de Tentenai, como Sinzai, por exemplo, né. Mais tarde aponta aí para Reum, capítulo 4, de Esdras, versículo 9, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que Deus entra em ação, traz ao povo encorajamento, não é? E o nobre comentarista aqui, ele faz alusão sobre esta questão, né? Aí Josué, o sumo sacerdote, líder do povo, recebeu também um mensageiro pessoal, uma mensagem, ou melhor, observando na lição passada aí que ele estava com vestidos sujos, né? Então a mensagem de Deus para ele foi de perdão, de restauração, né? Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Capítulo 3, versículo 4 do profeta Zacarias. E sucedeu que sobre sua cabeça, uma mitra limpa. Capítulo 3, versículo número 4 e 5 de Zacarias. Então, podemos observar que a ação de Deus era de forma contundente para que o povo tivesse coragem e ânimo para reconstruir o templo, que estava parado já há mais de 15 anos, não é? A construção do templo. Então, o primeiro ponto, o povo sai do cativeiro, Deus atenta para o povo, não é? Em Ageu, no capítulo 1, versículo 1 a 4, nós vamos ver a censura, não é? Que vai falar dessa questão de indiferença do povo. O povo estava, não é? Já no capítulo 1, né, versículo 12 até o versículo 15, Deus, o povo aí atenta para a obediência, né? De Ageu, capítulo 1, versículo 12, e atentou a voz do Senhor, e aqui se encontra a indicação de que houve uma cooperação sincera entre os líderes e o povo. Então, se o líder e o povo não estiver unido, a obra de Deus tem empecilho. Precisa ter o líder e o povo e o líder. E assim foi feito, né? E a mensagem do profeta que tiver aí efeito pretendido, foi um foco, o efeito foi exatamente como Deus havia pretendido, animar o povo, trazer uma nova esperança para o povo, mostrar para o povo que estava tudo certo para o crescimento do povo, desde que obedecesse à voz do Senhor, né? Então houve aquele impulso espiritual dado pelos profetas aí na construção e até a conclusão daquela construção. Então os profetas Ageu continuavam dando a sua cooperação, prosperado pela profecia do profeta Ageu, e que era filho de Ido. Filho aqui eu já disse que nas traduções mais correlatas aponta para neto, né? E edificaram aí a casa e aperfeiçoaram aí conforme o mandato de Deus, ou Deus de Israel, conforme o mandato de Ciro, né? O mandato de Artaxerxes, rei da Pérsia, enfim. E acabou que esta casa de tão grande bênção e despertamento para o povo, né? E Ciro propagou, e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado o resultado glorioso, né? Apontando aí que toda honra e toda glória, uma vez mais, é para o Senhor
nosso Deus. Graças a Deus. Então Deus trouxe a exortação para o povo, Deus interveio na história daquele tempo que estava parado e trouxe ao povo aí de forma contundente. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, na página 716, eu conferi, realmente procede, né? Tem um comentário importante sobre essa demanda, né? O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, né? A manifestação sobrenatural no Antigo Testamento há muitos exemplos que Deus se manifestou de forma sobrenatural, obviamente, né? A Moisés, né? A Elias, né? A Josué, a Abraão e a outros homens, né? A Paulo, né? E as outros homens aí que vamos ver as manifestações sobrenaturais. Paulo recomenda isso dizendo: procurai com zelo os melhores dons, né? Então precisamos estar atento para a manifestação, o ministério profético, que o dom de profecia ainda continua até hoje, e Deus ainda continua falando, né? Profecia no Novo Testamento é um oráculo profético ou mensagem a ser transmitida ao povo. Era entendida como um peso, né? Em hebraico quer dizer massa, ou sobre a alma do profeta está até que ele pudesse pronunciá-la, né? Então era o peso da palavra do Senhor, ou seja, a responsabilidade que estava sobre os ombros dos profetas. Isso vamos ver em Provérbios, capítulo de número 30, versículo 1, Provérbios, capítulo 31, versículo de número 1, e Isaías, capítulo 13, versículo número 1, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, e Zacarias, capítulo 9, verso 1. Também foi usada a palavra Nibua, né, que é relacionada como Nabi, ou profeta, não é? O termo aí no Novo Testamento é profeteia, que quer dizer, que se refere a uma atividade profética ou de profetizar. É o dom de profecia ou de profetizar declarado em Romanos, capítulo 6, versículo de número 6, capítulo 12, versículo 6 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, né? E várias outras declarações proféticas que vamos encontrar no Novo Testamento. Leia-se o dicionário bíblico de Wycliffe, né, da Casa Publicadora Assembleia de Deus, o novo dicionário da Bíblia também, do Novo Testamento, né, muito bom, e assim sucessivamente. O profeta da dispensação do Antigo Testamento era Ezequiel. Nós vamos ver isso em 1 Samuel, em Reis. Moisés também transmitia, era profeta, transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, né? Já o profeta na dispensação do Novo Testamento vai apontar aí para uma diversidade de dom, o Espírito de Deus como um mediador e assim sucessivamente. Estou de posse da Bíblia Peshitta, que para esses textos de Esdra, por exemplo, vai cooperar bastante com a tradução bem aguçada, não é? E vai nos apontar de forma clara e com evidências, não é? De que o Senhor Deus, ele continua, ele é Deus e ele trabalha na vida daqueles que lhe servem. Glória a Jesus, né? Então vamos ver no capítulo 12, no versículo 12, o texto vai apontar que Ageu em hebraico é a mão de Ageu, ou seja, Deus sendo o verdadeiro orador, né? Seu profeta como instrumento, né? Vamos ver isso em Atos capítulo 7, versículo número 35, bem como capítulo 3, versículo 19. Né? Aí nós vamos ver Zorobabel, também chamado de Sherbazar, né? E vamos ver que a obra era atribuída a Sherbazar, ou seja, que em Êxodo capítulo 3, versículo 8, é atribuído aí a Zorobabel, que também é denotado esse nome Sherbazar, ok? E podemos observar que dentro desse texto bíblico nós vamos sempre observar que os textos ele vai apontar para a questão dos reis e medos persas, segundo os impérios do mundo e assim sucessivamente, ok? Trazendo aí para essa questão do versículo 12 do livro do capítulo 4, verso 6, ou melhor, de Zacarias, né? Capítulo 4, verso 6. O texto vai nos apontar assim: e o Senhor, né? E o Senhor estava falando com Zorobabel, capítulo 4, diz assim, ó:
Verso 6. Então me disse, esta é a palavra de Deus para Zorobabel, não com o exército, nem como por poder, mas com o seu espírito, declara o Senhor dos Exércitos. Né? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, senão numa planície, e ele tirará a principal pedra de equidade e de misericórdia. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desta casa, e as suas mãos terminarão, e saberás que Jeová, que o Senhor dos Exércitos, me enviou a vós. O próprio profeta toma a palavra cheio de ousadia e diz, pelas minhas mãos eu comecei o trabalho, e então pelas minhas próprias mãos eu terminarei. Deus falando, né? Por meio que o profeta ele começou e agora ele terminaria. Glória a Deus, a obra que havia começado, né? Versículo 9 vai nos apontar. Então, essa pedra angular, primeiramente aí, traga-se ao lugar onde foi esculpida, né? Que é entregue aí aos operários para colocar no topo do edifício. Era o costume que os magistrados, chefes, estabelecessem aí os alicerces e também a coroa superior, né? Como vamos ver em Ezequiel capítulo 3, verso 10, né? Que antipicamente ele apresentava isso como uma referência do tempo em que o número total de igrejas, da igreja espiritual, seria completado. Então vamos apontar para isso, como Israel seria salvo, né? E nós hoje vivemos com a graça, né? E pregamos a graça, vivemos pela graça, estamos vivendo pela graça. Então essa repetição expressa da graça do princípio ao fim, conforme Isaías 26, versículo 3, assim os judeus são convidados a orar com perseverança e sinceridade. Deus colocou eles numa espreita muito grande para que eles tivessem coragem. Deus enviou o profeta, conforme já dissemos, para que eles tivessem coragem de fazer conforme agradasse ao Senhor nosso Deus. Então, gritos de Hosana, cumprimento ao Salvador e tal, isso era ouvido aquelas festas que ele fizeram ao concluir o templo, graças a Deus, né? Então a palavra do Senhor veio dizendo, as mãos de Zorobabel, ou seja, ele deve começar e deve terminar. Esdras capítulo 6, verso 15, que no 6º ano do rei Dário isso aconteceu, não é? Do reinado de Dário. Então o Senhor me enviou até vós, capítulo 2, verso 9 de Zacarias. Ele vai dizer assim, porque eis que eu alcancei a minha mão contra elas e as suas obras serão para espólio, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, ele estava certo de que foi Deus que havia enviado ele. Então, o anjo divino anunciei que ele acabara de falar, foi comissionado por Deus, o Pai, né? Então, no versículo 10, ele prova aí a incredulidade do povo, e diz assim, o versículo 10, pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses 7 se alegrarão ao ver o prumo da mão de Zorobabel, né? Capítulo 10, ao ver o prumo da mão de Zorobabel. Esses são os 7 filhos, os 7 olhos de Jeová, de Deus, para contemplar toda a terra. Eu que direi sobre essas coisas. Então Deus estava de forma contundente trabalhando na vida daquele povo. Não despreza a viúva, nem os pobres, né? E Deus trabalha de forma muito objetiva, né? Então Deus vai e fala com o profeta no versículo 10, né? Ele trabalha de forma clara e objetiva sobre essa temática, ok? Então, trazendo essa proposta, espero ter ajudado você, que a boa mão de Deus continue sobre a sua vida, que você possa receber de Deus as maiores bênçãos do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que a boa mão de Deus esteja sobre você e que eu possa ter ajudado você a compreender a sacrossanta palavra de Deus, baseado nessa nossa lição, na lição de número 5. Deus abençoe a sua vida. Canal Rascunho DBD, e você, se você gostou, deixe seu like, compartilhe para ajudar o nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe no nome de Jesus.